Você já ouviu falar de um lugar tão amaldiçoado que até mesmo o Papa, quando soube que o seu avião iria passar por lá, pediu para que mudassem a rota do seu voo? Pois é, o cemitério Stu, no Kansas, carrega uma reputação tão sombria que arrepia até mesmo quem não acredita. Não estamos falando apenas de lendas, mas de histórias repletas de tragédias, rituais, fenômenos sobrenaturais, que fazem com que esse lugar seja reconhecido como um dos 7 portões do inferno. Desde bruxas sendo enforcadas, mortos saindo de seus túmulos, esse cemitério está cercado de histórias que são dignas de roteiro de um filme de terror. Mas para os moradores de Stu, essas histórias fazem parte de suas vidas há décadas. Escondida no interior do Kansas, Stu é uma cidade que praticamente você não encontra no mapa. Fundada em 1857, Deer Creek, como era conhecida devido aos imigrantes holandeses que vieram da Pensilvânia em busca de novas terras. E com o tempo, essa localidade passou a ser chamada de Stu, graças a um homem chamado de Sylvester Stu, que era o chefe dos correios ali daquela época. Dizem as pessoas que quando outras cidades enviavam cartas ali para a localidade, eles diziam: "Estou mandando cartas para Stu". E esse nome acabou pegando e a localidade passou a partir desse momento a ser chamada de Stu. E a pequena Stu tinha tudo para ser pacata. Poucas famílias, uma religião bem abundante. Inclusive em 1867 eles construíram uma igreja de pedra para se reunirem, e fazerem orações. E como era de costume ali naquela época, ao lado dessa igreja eles fizeram o cemitério de Stu. Mal sabiam eles que essas construções iriam fazer a pequena localidade ser reconhecida como um centro de atividades paranormais e iria ficar reconhecida pelo mundo inteiro. A lenda em torno do cemitério Stu já começa logo pelo solo que foi escolhido para fazer essas construções. Ali em volta existem várias árvores bem antigas que dizem que foram locais onde as bruxas foram enforcadas na época da Inquisição, que era uma forma de punir as mulheres que eram consideradas de praticar magia negra. E de acordo com alguns moradores, o derramamento de sangue e as mortes brutais deixaram uma marca profunda ali nessa região, fazendo com que algumas pessoas acreditem que isso atraiu muitas energias negativas. E por isso esse local se tornou um centro de atividades paranormais. A igreja de pedra, que era o coração ali dessa comunidade, ela foi utilizada até o ano de 1922. Depois disso, eles decidiram construir uma nova igreja do outro lado da estrada. Para vocês terem uma ideia, era a igreja, o cemitério e do lado desse cemitério uma rodovia, que inclusive ela é conhecida como a rodovia do inferno. E essa outra nova igreja foi construída do outro lado dessa rodovia. E não se sabe bem certo qual foi o motivo para eles abandonarem essa igreja de pedra para construir uma nova igreja do outro lado da rodovia. Mas existem boatos que dizem que algumas coisas estranhas aconteceram dentro daquelas paredes de pedra da antiga igreja. E uma delas é a morte misteriosa de um homem que foi encontrado dentro da igreja e ninguém sabe ao certo como ele morreu. E também existem boatos de que existe uma escada de pedra no porão dessa igreja e que essa escada levaria diretamente para o inferno. E essa igreja de pedra, ela começou a ficar degradada com o tempo, afinal de contas ninguém mais utilizava ela. E aconteceu um certo dia do teto dessa igreja cair. Então ela era toda de estrutura de pedra e o teto, com estruturas de madeira com as telhas. E esse teto ele caiu como um todo. Só que o bizarro é que as pessoas dizem que mesmo sem o teto, nunca chovia dentro da igreja. Podia chover o que fosse, dentro dessas paredes de pedra sempre estaria seco. E essas ruínas, elas ficaram ali até o ano de 2002, quando foram demolidas. Porém, se a igreja é repleta de histórias assustadoras, o cemitério é ainda pior. Reza a lenda que 2 vezes no ano, no Halloween e no equinócio de primavera, o próprio diabo anda pelo cemitério. Acredita-se que ele não só anda pelo local, mas que ele também atrai espíritos e ressuscita os mortos de seus túmulos. Há muitas teorias do porquê ele aparece por lá. Uma delas é que faziam rituais de magia negra e de bruxaria para atrair espíritos malignos ali naquele local. A outra teoria é que existe uma sepultura de nome Witch e que nessa sepultura está uma bruxa enterrada com o seu filho. E esse filho era justamente da bruxa com o próprio diabo. E que durante essas 2 vezes no ano, ele iria até lá para visitar os dois. E além dessas lendas sobrenaturais, também existem algumas histórias e tragédias que aconteceram ali no local.
Uma delas aconteceu no início dos anos 90, que diz que um garoto chamado de Oliver Baumeier estava andando pelo pasto ali da região enquanto seu pai estava ateando fogo desse mesmo pasto. E esse garoto ele acabou morrendo queimado pelo próprio fogo que o pai causou. Então imagina, né, a tragédia que não foi ali na época, todo mundo ficou sabendo desse acontecimento. A outra história envolve um homem que ficou desaparecido por vários dias até que foi encontrado enforcado em uma daquelas árvores que eu citei anteriormente, que era utilizado para enforcar as bruxas. E essas histórias começavam a circular aí pela região e as pessoas começaram a acreditar que esse lugar de fato era amaldiçoado. Com tantas histórias bizarras ali no cemitério, não é de se surpreender que isso atraiu a curiosidade de muitas pessoas, inclusive de algumas celebridades. Uma das histórias que ficou muito conhecida foi a da cantora Ariana Grande, que enquanto ela estava de passagem pelo Kansas, ela decidiu ir lá visitar o cemitério. Eu acho que já era uma prática comum dela ir visitar locais onde dizem acontecer, né, eventos sobrenaturais, e ela decidiu ir lá com um grupo de amigos para visitar esse cemitério. E ela disse que quando chegou lá, ela já sentiu um cheiro muito forte de enxofre no local e uma sensação muito ruim. E vagando ali pelo cemitério, ela decidiu também tirar uma foto desse lugar. E quando ela tirou a foto, na imagem apareceu o rosto de 3 pessoas que não estavam lá. Então ela ficou até um pouco surpresa, né, e um pouco chocada com aquela foto. E ela decidiu enviar essa foto para um amigo dela. Só que ela não conseguia, essa foto toda hora dava erro quando ela ia enviar. E quando ela viu ali nas informações dessa foto, ela percebeu que essa foto tinha o tamanho justamente de 666 megabytes. Então ela ficou um pouco assustada e decidiu apagar essa foto, né, e encerrar a história por ali. Uma outra história que ficou muito conhecida, que eu também acho que ajudou a espalhar essa reputação do cemitério, foi no início da década de 90, quando o Papa da época, que era o João Paulo II, ele ia fazer uma viagem pelo Colorado e ele viu que na volta da sua viagem ele ia passar por cima do cemitério Stu. Então ele pediu para que mudassem a rota do voo dele para que ele não passasse por cima de um solo que, segundo ele, era amaldiçoado. Só que essa história ela nunca foi confirmada, então não existe um documento que relate que é verdade que o Papa decidiu mudar a rota porque soube que iria passar ele pelo cemitério. Só que não sei se alguém inventou ou se realmente aconteceu, a questão é que essa história ela ficou muito conhecida, ela se espalhou muito, né? Imagina uma entidade santa tão poderosa como um Papa pedir para que mudassem a volta do voo dele porque ele ia passar ele na frente do cemitério. Então isso repercutiu muito e ajudou, né, a espalhar muito mais a fama desse cemitério. Outra história que ajudou muito a espalhar a fama do cemitério Stu foi que no ano de 1974, um jornal estudantil de uma universidade do Kansas fez um artigo dizendo que o diabo visitava o cemitério 2 vezes por ano. Isso fez com que atraísse muitas pessoas, né? Curiosos iam até o cemitério, caça-fantasmas, investigadores sobrenaturais. Inclusive iam algumas pessoas à noite no cemitério para tentar recriar alguns rituais de magia negra. E isso com o tempo se tornou um problema ali na vida dos moradores de Stu, né? Imagina, você mora numa localidade que é pacata, que existem poucas famílias morando ali, e do nada começa a surgir uma multidão de curiosos para visitar o cemitério. Então muitas pessoas iam à noite lá e começavam a de fato quebrar o lugar. Algumas pessoas deixavam um monte de sujeira lá. E a polícia, vendo toda essa situação, decidiu fechar o cemitério durante a noite. Então hoje, se você for até o cemitério lá, você tem um horário específico que você pode visitar o cemitério, porque à noite ele fecha. E as pessoas que foram pecas dentro do cemitério após o horário do fechamento, elas podem pagar uma multa aí de $1.000 ou até mesmo ser presas aí, elas podem pegar uma prisão de até 6 meses. Então tome cuidado se você for visitar lá o cemitério Stu. Mas é isso, pessoal, essa é a história do cemitério Stu, né? Ela é interessante porque ela envolve muitas histórias e tragédias sobrenaturais, e muitas pessoas acreditam que na verdade o cemitério ele não era mal assombrado, mas pelo fato de tantas pessoas irem visitar esse cemitério, ele acabou atraindo muitas energias negativas, e depois disso é que ele se tornou, né, um local mal assombrado. Mas deixe aqui pra gente nos comentários qual é a sua opinião sobre o cemitério Stu, né, que é um cemitério que é muito conhecido mundialmente, né, principalmente por pessoas que gostam desse tema aí de mal assombrado, de sobrenatural. Comenta pra gente qual é a sua opinião sobre esse vídeo. Também deixe, né, a sua inscrição aqui no nosso canal, isso é muito importante, né, pra gente ter mais motivação para produzir mais vídeos com esse tema. Beleza, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima.